Bom dia, meus queridos irmãos ouvintes que têm estado comigo neste canal do YouTube, estudando a Bíblia, a palavra de Deus, dando continuidade hoje, segunda-feira, que nós tenhamos, eu já quero desejar para vocês, encorajá-los a buscar a Deus, a ler a Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 14 de Mateus, que eu quero que você leia, é um capítulo curtinho. Eu quero fazer um resumo rápido aqui, onde nós vemos, nesse capítulo 14, né? Vou fazer assim um esboço rápido, né, desse capítulo, aonde nós vemos o apóstolo João já sendo, né, aprisionado por Herodes, porque o João, ele condenava destemidamente o casamento ilícito de Herodes com a sua ex-cunhada, né, que era a cunhada do rei. E nós vemos aí, quando a filha de Herodias, que era a atual esposa de Herodes, se apresenta a ele com uma dança, né? Celebrando o aniversário de Herodes. Então, Herodes, ele gosta tanto dessa dança da filha de Herodias, que ele promete dar a ela o que ela pedir, o que ela quiser. Aí, a mãe dessa jovem, né, persuadiu a filha a pedir a cabeça de João Batista. E João, então, ele é morto por Herodes. E o rei ficou relutante, forçado a manter a promessa que ele havia feito à filha de Herodias, né? Então ele mandou degolar João. Então nós vemos aqui tudo isso nesse capítulo 14, que fala quando o rei, ele manda sacrificar Herodes e manda cortar a cabeça de João e traz numa bandeja, irmãos, e presenteia a filha de Herodias. Isso, a filha persuadida pelo coração dessa mãe tão má, né? Porque João sempre condenou assim o casamento que era ilícito dela com Herodias, de Herodias com o rei Herodes. Então, tudo isso neste capítulo. E depois também nós vemos o próprio Herodes confundido com a pessoa de Jesus. Quando Herodes ouve pela primeira vez sobre o ministério de Jesus, ele fica temeroso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fosse João ressuscitado, né? Então, também nesse capítulo. E nós vemos aqui os milagres de Jesus. Eu quero frisar bem esse milagre de Jesus, que ele alimenta 5.000 pessoas, tá? No capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 21, esse trecho da palavra que eu quero fazer uma explanação. E nós vemos aqui Jesus curando os doentes, curando os feridos de alma, alimentando os famintos, né? E nós vemos ainda Jesus aqui nesse mesmo capítulo, irmãos, maravilhoso, andando sobre as águas, né? Andando sobre as águas. Nós vemos Jesus instruindo os discípulos. Em nome de Jesus, eu quero que você leia, meus queridos, todo esse capítulo, que é um capítulo maravilhoso, que nós vamos ver toda a caminhada de Jesus. Então, eu quero deixar aqui 2 eventos. Quando Jesus anda sobre as águas, quando ele ordena aos seus discípulos atravessar o mar. E ele se retira para um monte para orar. E depois, quando eles estão dentro deste barco, uma violenta tormenta ameaça o barco dos discípulos. E no meio da noite, os discípulos veem Jesus andando sobre as águas. E eles ficaram aterrorizados, pensando até que era um fantasma. Mas aí Jesus diz a eles que quem é que está andando sobre as águas? Ele diz que era ele. Ele se apresenta e diga, sou eu. E aí Pedro, ele tentou também andar até Jesus. E ele fala para Jesus assim, né, nesse capítulo, se és tu, Jesus, manda que eu também ande sobre as águas, né, eu vá até o encontro.
E Jesus fala para ele, vem Pedro. E Pedro, ele começa a andar sobre as águas, mas logo ele começa a afundar, porque ele ficou olhando para o vento que soprava fortemente. Esse vento pode ser as tempestades da vida que você e eu, nós todos enfrentamos no nosso dia a dia e que nos faz, irmãos, duvidar da presença de Deus em nós, duvidar de que Deus está conosco. E muitas vezes nós também, como Pedro, começamos a nos afundar na fé e clamar por socorro como Pedro clamou a Jesus. Então, aí o Senhor Jesus dá uma ordem ao vento, fazendo isso com que os discípulos vissem o poder de Deus, a autoridade que Jesus tinha. E então os discípulos começaram a adorá-lo. Então nós vamos ver, ainda nesse capítulo 14, do versículo 34 ao 36, Jesus curando várias pessoas, né? Ainda neste capítulo. E eu quero frisar bem, irmãos, algo assim que eu quero deixar aqui para vocês, que hoje, em nossos dias, as dificuldades são tantas, mas quero falar sobre essa multiplicação sobrenatural que Jesus operou, do versículo 15 ao 21 do capítulo 14 de Mateus, que fala que para Deus não há limites. Ele pode fazer tudo por nós. Nós somos limitados para enxergar o poder de Deus, para esperar pela provisão de Deus. Mas o nosso Deus, ele é ilimitado. E ele sabe das suas carências, ele sabe das suas e das minhas necessidades básicas que nós precisamos para a nossa família, para o nosso chamado ministerial. E Jesus e os discípulos estavam diante de uma grande necessidade. Eles estavam com uma multidão muito grande. E eles já estavam há alguns dias com Jesus e eles precisavam ser alimentados e eles não tinham recursos suficientes para comprar mantimentos. Então Felipe, o apóstolo Felipe, ele disse para Jesus que 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um daqueles que estavam ali, ainda que eles recebessem somente um pedacinho. Isso está no capítulo de João, no capítulo 6 de João, verso 7. Queridos, os discípulos, eles ficaram sobremodos, assim, espantados, quando Jesus disse que era para que eles alimentassem aquela multidão. E os discípulos, eles queriam dispersar o povo, porque estavam enxergando apenas, queridos, as impossibilidades daquela situação. Estavam limitados aos recursos naturais. Então, nós vamos ver aqui a reação de Jesus no versículo 16 de Mateus 14. A reação de Jesus, ele disse aos seus discípulos assim: eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. E o mestre, o Senhor Jesus, ele sabia que os recursos naturais, eles não teriam o suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas. Mas Jesus ordenou aos discípulos que providenciassem comida, assim mesmo, porque ele estava testando a fé dos discípulos, irmãos, como muitas vezes a sua e a minha fé é provada. O Senhor permite sermos provados na nossa fé. Nós podemos ver que todos os recursos celestiais estavam aqui nesse trecho da palavra à disposição de Jesus. Ele não possuía nenhuma riqueza terrena, mas ele dispunha de uma abundância dos céus para satisfazer todas as necessidades que eles tinham. E Jesus, ele não confiou nos recursos limitados deste mundo, mas ele buscou uma provisão sobrenatural em Deus, o seu Pai, sabendo que Deus iria suprir aquela carência, aquela necessidade. Então nós vemos ali que havia um jovenzinho, né?
que tinha pães e peixes, mas somente para ele. Somente para ele. Então, o discípulo de Jesus, André, ele disse assim para Jesus: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí ele fala assim: mas o que é isto para tanta gente? Olha, irmãos, nós vemos pelo histórico bíblico que Jesus não estava nem um pouco preocupado, ele sabia exatamente o que fazer. Ele não iria deixar os discípulos limitarem o poder de Deus por causa da escassez de apenas esses pãezinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos. E em vez de despedir o povo e não ter como alimentá-los, Jesus pediu para que todos se assentassem. E ele tomou nas mãos aqueles pães e os peixes que o garoto possuía e mandou, e ergueu primeiramente aos céus, agradeceu a Deus, abençoou o alimento e entregou aos seus discípulos para que distribuíssem a todo o povo. Deus, o Pai, concedeu a suficiência e eles tiveram o bastante, meus irmãos, para alimentar todos até se fartarem. E ainda diz o texto que sobejou 12 cestos cheios. E eu quero falar para vocês que essa é a mesma superabundância que Deus deseja que você e eu experimentamos no nosso dia a dia, no dia de hoje. Jesus perguntou para os discípulos o que é que eles tinham. E Jesus pegou aqueles pãezinhos, 5 pães e 2 peixes, que foi doado por aquele rapaz, e os multiplicou para satisfazer uma grande necessidade de 5.000 pessoas. Esse mesmo milagre Deus quer realizar nas nossas vidas nos dias de hoje. E você creia que Deus é o Deus da multiplicação. A exemplo da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, para alimentar uma multidão tão grande. Lembremos dos segredos para que você e eu possamos viver também essa mesma multiplicação. Sempre é Deus, queridos, que nos fortalece, que nos fornece a semente. Sempre é Deus que vai multiplicar as sementes. Sempre é Deus que vai suprir em glória por Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Então, creia no poder de Deus. Creia. Se Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas e ainda sobejar 12 cestos, da mesma maneira, Deus multiplicará não apenas mais 5 pães e 2 peixes para satisfazer todas as suas e as minhas necessidades e a necessidade da Igreja de Cristo aqui na Terra. Ele é suficientemente divino para enviar provisão, suprimento contínuo para você e para mim. Guarde esta palavra. Alimente a sua fé pela palavra de Deus. Creia que Jesus é o mesmo Jesus que operou esse milagre lá atrás com os discípulos. Ele é o mesmo Jesus que opera milagres nos nossos dias atuais. E eu oro e peço que eu e você sejamos como Pedro, que confiou que debaixo de uma ordem do Senhor Jesus ele podia andar sobre as águas. E vamos pedir ao Senhor Jesus que mantenha a nossa fé focada em Deus, na palavra de Deus, para que nós também não afundemos como Pedro afundou. Mas Jesus, com a sua mão forte e poderosa, ele não permitiu que Pedro se afogasse, se afundasse, mas ele segurou Pedro pelas suas mãos. Que assim a sua fé seja tão poderosa, tão forte, em não duvidar daquilo que o Senhor Jesus pode fazer por nós. Creia nisso. Eu peço isso ao Senhor Jesus, para mim e para você, nesta manhã.
Em nome de Jesus, guarde a palavra no seu coração. Tenha fé suficiente para andar sobre as águas. Essas águas eu quero falar assim, simbolicamente, que elas são todas as dificuldades, as circunstâncias não agradáveis que você e eu atravessamos no nosso dia a dia. A Bíblia fala para nós, o próprio Jesus disse, olha, neste mundo tereis aflições. Que as águas das suas aflições não façam você se afogar, mas muito pelo contrário, que Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, que nos faz promessas e que todas elas já são consolidadas por Jesus naquela cruz, seja aquele que segure pela sua mão e você continue caminhando pela fé em Cristo Jesus e na sua palavra. Que o Senhor te abençoe ricamente nesse começo de semana, que foi ontem, hoje uma segunda-feira. Deus te abençoe ricamente. Eu peço para que você não esqueça de compartilhar a palavra, que você estude a palavra, leia o capítulo 14 de Mateus. É um capítulo tão curtinho, né? Leia a história bíblica, que é verdade para a sua e para a minha vida, em nome de Jesus, e a sua fé seja fortalecida em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe ricamente.